Muito bem! Vamos só fazer aquela boa e bela conferência se está tudo certo. Ok, muito bem. Hoje eu quero desejar a todos boas-vindas a transporte. É a última etapa de um processo logístico até chegar, é claro, no cliente, é o transporte. Nesse transporte, nós iremos entender que o que são modais, quais as técnicas e documentos utilizados pelos transportadores para levar o produto no lugar certo, no momento certo, na quantidade certa, para a pessoa certa, ok? Vamos lá dar o pontapé inicial em nossa atividade ou nossas tarefas. Vou começar lá no primeiro capítulo. Ah, é óbvio, professor, a gente começa no início. No início é do primeiro capítulo. Nosso primeiro capítulo, nós iremos falar sobre logística de transporte e os seus modais. Quais são os modos ou modais, modos de transporte de uma carga? Modal ferroviário, rodoviário, é o que a gente vai ver a partir de agora, ok? Vamos lá. Quais são o que a gente vai ver? Os modais: rodoviário, aquaviário, ferroviário, dutoriário e aéreo, ok? Aqui tem uma historinha para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Ah, olha só. José, ó, modais de transporte. Aí vem o cara que fala assim: José, você conhece os tipos de modais de transporte? Aí o José fala: sim, é claro. Os modais de transporte. É o cara que está mexendo no computador. Estou fazendo uma outra voz. Os modais de transporte, carga e mercadoria são divididos em rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoriário. Eu posso ser dublador, né? Então, eu vou, para não tirar a graça da história, vou deixar vocês lerem. Muito bem. Brincadeira essa parte, este modal rodoviário, esse primeiro capítulo que nós iremos falar sobre os modais, vai te ajudar a entender como funciona plenamente toda a cadeia logística de uma empresa ou de um país, de uma forma geral. Grande parte das mercadorias vem, por exemplo, da Mandentina, principalmente pessoas que compram muito no Shein, no Shopee, vem grande parte pelo modal aquaviário, né? Que entra navios, entra coisa, que contém, é o tipo de embalagem. Né? Notem que tudo está interligado, desde lá de separação e expedição, armazenagem, distribuição, até chegar no transporte. Ok? Depois que a gente passou pela distribuição, vocês já entenderam que distribuição é quando você prepara tudo para ser entregue, aí o transporte vem e faz essa entrega. Vamos lá. Logística de transporte e os seus modais. Para começar a falar de transporte, você precisa entender o que é logística, o que a logística tem a ver com ele. A logística pode ser entendida como processo de gerenciamento eficaz de aquisição, movimentação, armazenagem, distribuição de material, matéria-prima e produtos acabados, bem como os serviços e informações, desde o ponto de origem até o consumidor final, visando o menor custo. Traduzindo, é aquele ciclo: momento certo, na hora certa, na quantidade certa, transportar os produtos semi-acabados ou produtos acabados até o seu destino final. Então, se você está adquirindo ou distribuindo uma matéria-prima ou produto acabado, você precisa de transportar. Levar de um ponto a outro um produto ou uma maquinária é um meio de transporte, seja ele interno ou seja ele externo. O transporte nada mais é do que a parte logística responsável pelo deslocamento de cargas em geral e pessoas por meio dos vários modais existentes ao longo da cadeia de abastecimento. Em resumo, é o movimento de pessoas e mercadorias de um local a outro por toda a cadeia de suprimentos. Ah, professor, então você está falando que, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu trabalho com açaí. Ah, então o produtor de açaí, o agricultor que planta açaí, ele transporta até uma distribuidora. Depois que o lojista compra do distribuidor, o lojista transporta até
a sua empresa, aonde ele vai bater o açaí puro com outros adicionais. Morango, essas coisas, amendoim, coisa boa. E depois que ele faz esse preparo desse açaí, ele tem que levar esse produto, o açaí batido, num copo, até quem irá o tomar. Traduzindo, houve transporte em todas as etapas. E no final, houve delivery. O que é delivery? Transporte. Ok? Então, só para vocês terem uma ideia o quanto isso está interligado. Olha um exemplo aqui, ó. Outros materiais, matérias-primas. Começa lá da matéria-prima, do processo da matéria-prima, que é transportado pelos conservadores, pelos convertedores, né, que são os distribuidores, depois vai para produção do produto, distribui para o varejo, do varejo vai para o consumidor, dependendo do produto, dá para fazer o reuso, que entra a reciclagem, que é o lixo, o lixão, aterro, a incineração ou compostagem. Isso se não houver o retorno do fluxo do produto para o varejo. Por exemplo, uma embalagem retornável. Se ela retorna depois que você compra por varejo, esse varejo remanda para o processo de produção da indústria da matéria-prima. Ok. Uma pergunta bem hipotética. Você sabe o que é um modal e o que ele e para que ele é utilizado? Essa é uma pergunta bem hipotética. Subenhamos. Você já viajou bastante, ok? Eu creio que alguns, pelo menos, saiu na rodovia aí da sua cidade. E durante essa saída da rodovia, você falou assim, nossa, que monte de caminhão, tá, esse caminhão, nossa, esse caminhão carregado, olha o tanto de caminhão, olha o tanto de caminhão nessa rodovia, esse caminhão, nossa, olha o trem de ferro, o Goiânia, olha o trem de ferro passando, olha o tanto de trem de carga aí que tá levando, olha aquele avião que tá passando aqui, ó, é avião de carga, eu fui lá, professor, lá em São Paulo, professor, eu vi uma coisa, um navio cargueiro. Opa! Professor, eu tava viajando não sei para onde, que o combustível sai de uma fábrica até chegar em outro local por canos ou duto viário, tá bom? Então, automaticamente, tudo isso você já viu no dia a dia. Só que você não presta atenção porque isso não te importa. Mas para quem trabalha no setor administrativo ou administrativo logístico ou assistente de logística de uma forma geral, tem que ter um conhecimento básico prévio em cima desse assunto. Existem também um modal infoviário, que é responsável por trazer transporte de informações por meio de rede mundial de computadores. Traduzindo, até a sua internet tem transporte. Até a internet que você está usando neste exato momento tem logística. O modal infoviário ainda é pouco conhecido e comentado entre os profissionais da área de logística. Por isso, muitos ainda não o consideram como um modal. Mas, se a logística trata de transporte de produtos e informações, podemos sim dizer que é um modal, que é essa forma de transição de internet, os cabos que ligam os continentes, os cabos marinhos que ligam a América do Sul à América do Norte, trazendo informações de uma internet rápida, né? Temos aqui também, ó. É possível utilizar vários recursos para transporte de informações de forma rápida, baixo custo, entre os quais podemos citar, por exemplo, o que você utiliza bastante: e-mail, WhatsApp, redes internas de comunicação, redes sociais, aplicativo de videoconferência, que é o que a gente bastante utiliza, que é o Google Meet, e assim outros por diante. Pergunta: será que o modal infoviário apenas transporta informações ou também é possível transportar um produto? Hoje, as tecnologias existentes já é possível dizer que ele pode transportar produtos. Exemplo: imagine uma empresa que imprime produtos em 3D e outra que apenas faz os projetos 3D.
Se a que imprime o produto solicitar um projeto a outra empresa, esta poderá enviar o produto dela, projeto 3D, para a rede mundial de computadores. Vamos fazer uma coisa bem interessante, que é da nossa realidade. Suponhamos que você vai imprimir um currículo. Você fez um currículo, correto? Você produziu um currículo. E você precisa imprimir esse currículo, só que você não tem internet em casa, você não tem impressora em casa, ou até mesmo tem uma impressora, mas não tem tinta, né? Isso pode acontecer. Você fala assim, vou na Lan House. Não sei nem se existe Lan House ainda em algum lugar. Vou na Lan House. Ou vou em algum lugar que imprime. Aí você chega com um pendrive, ou com um celular, ou manda um e-mail para esse local. Olha só, você pega o seu pendrive ou o seu arquivo. Vamos supor que você anexa ele a um e-mail, solicita ao rapaz ou à moça da Lan House que te passe o e-mail da Lan House, você manda esse e-mail com o seu currículo para a Lan House, a qual faz a impressão por lá, depois que chega, por lá do seu currículo. Traduzindo, infoviário. Essa é uma forma de mandar uma forma de um produto que será realizado algum tipo de venda ou comércio em si. O que você pensa sobre o modal? Uma coisa interessante. Uma coisa interessante. Esse modal infoviário é um exemplo aqui dos nossos cursos. Querendo ou não, é uma forma de comércio, uma forma de transmitir, levar a você, transportar a você, levar até você informação. Ok? Essa atividade, eu vou deixar mais para vocês responderem ali depois. Bom, eu sei que é para refletir, mas é uma boa atividade para a gente fazer depois. Segundo o boletim estatístico realizado em outubro de 2018 e publicado no site de Confederação Nacional do Transporte, a CNT, o transporte rodoviário de cargas e passageiros representa 61,1% de todo o transporte, sendo que o segundo mais utilizado é o ferroviário, com apenas 20%, 20,7%. Isso em 2018. Isso nós temos uma atualização muito grande. Independentemente de qual é o seu partido político, no governo Bolsonaro para frente, independentemente se você é Lula, independentemente, eu estou falando sobre o transporte, tá bom? Não estou entrando no ato de política, não. Quando houve a concessão de ferrovias para grandes corporações, as ferrovias foram reativadas. O que significa isso? Que o modal ferroviário cresceu de 2018 para 2022. Houve um crescimento exponencial. O que significa a palavra exponencial? Grande. E dá para perceber que houve esse crescimento. Professor, mas o senhor tem um exemplo? Tenho, sim. Na minha realidade, na minha cidade, Rio Verde, Goiás, tem uma plataforma multimodal ferroviária, aonde que recebemos carga de grande parte de Goiás, assim, do centro-oeste, que é transportada pela Norte-Sul até o Porto de Santos. Quando houve essa implementação do modal ferroviário na minha cidade, o comércio, os modais rodoviários começaram a se subtrair, dependendo das situações, para o modal ferroviário. Jogando assim por cima. Cada vagão do trem é como se tivesse 2 caminhões para encher. Então, eu tiro das rodovias 2 caminhões e eu coloco esses caminhões em uma outra atividade. Assim, tirando eles de circulação, grande parte deles, desnecessariamente, das rodovias, que vai subtrair o risco de acidente, vai aumentar a qualidade do asfalto, porque o caminhão carregado, ele danifica o asfalto, e assim também eu desloco menos o motorista, ele cansa menos, porque ele vai ter que sair uma curta distância até o modal ferroviário, e não mais a cidade de Santos, assim por diante, saindo do seu estado, demorando quase um mês para voltar para casa. Não, vai ficar mais fácil pelo modal ferroviário. Isso, claro, que tem
diversas pessoas que são contra, outras a favor, mas quem realmente trabalha nisso, vê a realidade, a coisa é um pouquinho diferente, né? A seguir, você pode encontrar o percentual e a quantidade de TQUA transportada por cada modal. QA é uma unidade que mensura o esforço físico. Sua produção é obtida multiplicando-se a tonelagem transportada pela distância percorrida. Por exemplo, aqui, ó. Matriz de transporte de carga. O modal ferroviário hoje transporta 485.685.000 TKU. Já é uma participação assim, de 61% de tudo que é transportado no país. Isso de acordo com a CNT em 2018. Ainda em 2018, claro que essa tabela hoje já está diferente, né? Hoje, o modal ferroviário, ele transporta, hoje não, perdão, em 2018, ele transportava 164.806 milhões de TKU, ou toneladas. Cerca de 20% de tudo que era transportado dentro do país, 20% era transportado por modal ferroviário. O aquaviário, ele, assim, não é tão potente como o rodoviário, que é por rodovias. O aquaviário, por navios, olha, transporta 108 mil milhões de TKU, né, ou toneladas. Ele era responsável, em 2018, por 13,6% de tudo que era transportado. O dutoviário, ele era 33.300 milhões de TKU, cerca de 4,2% de toneladas, que era a participação de 4,2% de tudo que é transportado no país, era dutoviário. E cerca de 0,4% é aeroviário, 3.169 mil toneladas por avião. Então, notem que se eu fizer um total das 794.903 milhões de TKU, toneladas, e também, se eu somar tudo, dá 100% do que é transportado no país. E note que, em primeiro lugar, temos ainda o rodoviário. Por isso que, quando houve lá em 2018, se não me falha a memória, até mesmo foi o 2018, foi 2018? Não me recordo. 2018, não me recordo quando houve a paralisação. Vamos ver. Paralisação dos caminhoneiros. Vamos ver quando que foi. Não me recordo. Paralisação dos caminhoneiros. Paralisação dos caminhoneiros. Foi quando? Deixa eu ver aqui. Primeira. 14 horas. 2018. Ó, foi 2018 também. No governo Michel Temer. Em 2018, sentimos na pele o que o modal rodoviário faz como diferença. Ah, professor, mas o modal rodoviário não é tão importante. Ah, não. O dia que parou, lá em 2018, o modal rodoviário, gasolina aumentou mais, arroz aumentou, feijão aumentou, tudo que era transportado por meio rodoviário aumentou, principalmente verduras, porque também são transportados por meio rodoviário. Os transportes são classificados de acordo com a sua modalidade, entre terrestre, o aquário e o aéreo. Terrestre, quais são as formas de eu movimentar as cargas no solo? Primeiro, eu tenho rodoviário, que é por caminhões, ferroviário, que é por trem, e por trem não, locomotivas, e também temos aí o dutoviário, que é por dutos, né, que são aqueles canos enormes. Principalmente usado pela indústria da Petrobras. A Petrobras utiliza muito assim. O aquaviário. Aquaviário é água. O marítimo, aí temos os navios, o hidroviário, assim sucessivamente. Temos também o aéreo, né, que é o aeroviário, que é por avião. A forma de transporte também é um fator importante para que melhor gestão deles, pois trata de qual será a melhor forma de entrega. Qual será a mais econômica e a mais ágil? Hoje, mais ágil, sendo sincero, aéreo. Aéreo é muito mais rápido. Cadê? Assim, ela demonstra quantos tipos de modais serão necessários para o transporte. Essa questão
é tratada pela modalidade de multimodalidade. O que significa? Um produto começa sendo transportado por rodoviário, depois ele vai para o ferroviário, depois ele vai para o aquaviário e por último ele chega pelo aeroviário. Então ele começa num, vai para outro, ele muda de tipo de modal até chegar no seu modal, no seu destino final. Quando a sua forma, os transportes se classificam em modal ou unimodal, intermodais, multimodais, segmentos e sucessivos. Segmentos e sucessivos. Conheça cada um delas a seguir, que é o que a gente vai falar sobre as formas de modais. Primeiro, modal ou unimodal. Envolve apenas uma modalidade de transporte. Um produto só utiliza uma forma de transporte. Por exemplo, ferroviário. Intermodais. Envolve mais de um tipo de transporte. Cada trecho é realizado um contrato. Traduzindo, de Rio Verde a São Paulo, modal rodoviário. Aí chega em São Paulo, aí vai fazer o transporte por aquaviário. Aí depois do aquaviário, assim sucessivamente, por etapas. Multimodais envolve mais de um tipo de modal, porém acompanha apenas um único contrato. O que significa? Uma empresa, ela faz o transporte no intermodal, ela faz o transporte de uma empresa A, faz o transporte até São Paulo. E a empresa B de transporte assume dali para levar esse produto para um outro local de uma outra forma de modal. Traduzindo, a empresa A foi contratada para levar de caminhão até São Paulo um produto. Por exemplo, arroz ou milho. Não, milho. De Rio Verde a São Paulo, a empresa A Transportes, ela leva esse produto por modal rodoviário até São Paulo. Chegou em São Paulo, a empresa B Transportes Marítimos assume e transporta o produto por navio. Só que são dois contratos, são duas empresas. Diferentemente do multimodal, que é uma empresa de transporte que tem todos o que for necessário, por exemplo, rodoviário, ferroviário, aquaviário, ele vai fazer esse transporte de carga, de tal ponto a tal ponto ele leva de caminhão, de tal ponto a tal ponto ele pode levar de trem, de tal ponto a tal ponto ele leva de avião, um exemplo. Mas só que é um só contrato, não tem várias empresas, é uma empresa tomando conta de todos esse passo a passo. Segmentos. Envolve vários contratos para diversos modais. Então, é quase um intermodal, porém aqui tem vários contratos, são só dois. Não dois somente, são vários. Sucessivos. Nesse caso, a mercadoria para alcançar o destino final necessita de transbordo em um veículo da mesma modalidade, a modalidade de transporte é regida por um único contrato. Transbordo a transferência direta de mercadoria de veículo para outro. Então, aqui no sucessivo, eu faço o transbordo. Um exemplo, um caminhão carregado leva até uma plataforma multimodal de transporte ferroviário e ele descarrega, tira todo o conteúdo dos que ele está transportando e coloca num vagão de trem. Por exemplo, isso é um modal sucessivo. Ele faz um transbordo, ok? Para o modal ferroviário. Ok. Se você observar todas as modalidades de transporte, perceberá que cada uma delas possui a vantagem e desvantagem. Algumas se adaptam e outros tipos de produtos, outros não. Umas se adaptam, outras não. Quando pensar em definir qual modal a ser utilizado, precisará estudar todas as rotas possíveis, levando em conta o modal mais vantajoso em cada percurso. Por exemplo, se você for mandar algo lá para o norte do país, você vai ter que pensar em algo ferroviário e aquaviário, porque não tem muita rodovia lá, ou aéreo. Se você for mandar algo para sudeste, lá para São Paulo, você pode pensar em ferroviário, aeroviário
ou aquaviário, dutoviário e assim sucessivamente. Então tem mais possibilidades. Dependendo para onde você vai mandar um produto ou trazendo o produto, você tem que pensar em toda a geografia. Ah, mas geografia. Exatamente, porque eu preciso entender a geografia para entender como é que vai ser transportado o produto que eu estou trazendo. Ok? Senhores, senhoras, essa é a nossa primeira aula sobre transporte.